Cara, a trupe de rua fez história na minha vida, né, cara? Foi pra trupe que a gente foi pra rua, foi encarar o chapéu, foi encarar o público, né? Mas eu me arrisco dizer que o pioneiro da arte de rua circense é a trupe de rua. Você aprende também a enxergar o circo dessa forma, né? Desvencilhar o circo do palhaço e ver que o circo é tudo. Dentro da área de dança, por exemplo, nós fizemos história. A gente tomou conta de vários corações e de vários sorrisos. A gente se provocou, de certa forma a gente deu uma deslocada, todo mundo. Eu queria ter visto a trupe de fora, queria ter oportunidade de assistir aquela bagunça lá de fora. Nossa, matou a muriçoca. Nossa, essa foi boa. Olha, eu quero compartilhar momentos bacanas com a trupe de rua, principalmente com esta pessoa que eu tenho um carinho tão grande, Ivan Soares. Bom, não teria como começar esse documentário, esses anos aí, esses 11 anos da trupe de rua, se não voltar lá em 2003, em meados de 2003, onde praticamente tudo começou para boa parte assim da galera que compartilhou toda essa vivência junto, toda essa experiência, e para mim também, né, no meio circense. Antes do circo, eu era da capoeira, também do breaking, né, do movimento hip hop, b-boy, e através dessas manifestações culturais assim, a gente descobriu o circo, né. Aqui em Poços tinha um circo de lona que funcionava dentro de um parque temático, que é o Circo Walter World, e tinha uma trupe circense antes, né, que comandava os espetáculos. Era uma trupe da Argentina, que o pessoal depois acabou indo para outro circo e tal, e o circo ficou abandonado aqui, né, o circo ficou parado. Então o Chupeta, que era um dos palhaços dessa trupe, ele acabou ficando na cidade, aqui em Poços de Caldas, e com o circo parado durante muito tempo, né, ele resolveu montar uma trupe circense aqui da cidade. Pra mim, não foi, bem dizer assim, uma experiência, foi um desafio grande, né? Porque na hora que eu precisei de montar uma trupe aqui na cidade, que eu pedi permissão para o dono do lugar, se eu podia estar treinando uma turma para estar apresentando comigo, e você descobrir o artista em cada uma das pessoas é super difícil, né? Muito difícil. Eu tive uma sorte grande que eu convidei pessoas maravilhosas, né? Eu sabia que tinha um talento enorme ali, onde foi que eu explorei muito eles, e eles mostraram muitas mais coisas para mim, que chegamos a montar um espetáculo que era assim, era atração no lugar, todo mundo ia para o espaço, onde tinha muitas coisas para a pessoa usar, mas eles iam para assistir o nosso espetáculo. Então, para mim, Nossa Senhora, foi um super desafio.
E eu agradeço cada um dessas pessoas que eu convidei. Visitando o Walter Word, né, lá tinha o circo. Eu conheci o Chupeta, né, que era o responsável ali pelos espetáculos. E eu já tinha uma amizade com ele fora do circo. E eu perguntei, né, se tinha como eu visitar as instalações, ver como que era, porque isso era um sonho, uma curiosidade de criança já, né? E depois desse período, tive a curiosidade de aprender. Falei, cara, eu quero aprender, mas sem pretensão nenhuma de me tornar um artista, de me apresentar. E isso aflorou paixões, né? Nós começamos de uma brincadeira entre amigos, eu chamo você, você chama aquele, a gente se junta, vamos treinar. Pra quê? Vamos lá. Dentro da área de dança, por exemplo, nós fizemos história, né? Tanto com a produção, com aquilo que nós levamos, como produção, como as pessoas viam a dança de rua e como a gente começou a levar, principalmente porque tinham essas modalidades artísticas inseridas, totalmente fora daquilo que as pessoas costumavam apresentar. Então, assim, nós somos os primeiros a fazer e isso virou história depois. Meu primeiro contato com a arte e cultura foi na capoeira. Foram 5 anos de capoeira. Até um dia eu recebi um convite do nosso saudoso mestre Chupeta para ir treinar no circo, e eu não pude recusar o convite, né? Como eu gostava de acrobacias e tudo mais. Lá foi onde eu conheci o Digão, o Ivan e o Éder, minhas 3 primeiras inspirações, meus 3 primeiros professores, além do Chupeta. O circo foi como se fosse uma ponte pro breaking, né? A minha principal arte que eu vivo hoje em dia. Foi muito bacana mesmo ter participado dessa época quando o circo era de lona, aquele ar mágico, a sensação de balançar num trapézio, de andar na bicicleta em cima do arame. Foi assim, sensacional, velho. Sensacional mesmo. A gente dançava num grupo de dança de rua que chamava Origens e a gente conheceu o Chupeta, e o Chupeta mostrou esse universo que é o circo, que a gente aprendeu a não só estar ali dentro, como respeitar aquele lugar, né? A gente teve o privilégio de trabalhar num circo de lona, de verdade, e era quase um universo paralelo, assim, da realidade. Normalmente os circos de lona ficam viajando, né? E a gente era um circo fixo dentro de um parque temático. Tinha muita coisa ali que a gente tentava, a gente se arriscava muito. Eu era a contorcionista do circo e também partner do Mágico. Eu era a única menina, então a gente queria testar e treinar tudo, acrobacia, cama elástica. Tinha o Globo da Morte, que era de bicicleta. A gente treinava corda bamba no cabo de aço, trapézio, tinha uma rede, não sei, anjos que seguravam ela ali. Depois de um tempo que a gente já estava treinando, fazia espetáculos e tudo mais, infelizmente eles destruíram o circo de lona. Já estava um pouco debilitado, né? As lonas rasgadas. E eles acabaram construindo vamos dizer assim, não é nem um circo, né? Mas um salão, assim. A gente continuou fazendo espetáculo mesmo. Mas daí começou a mudar, eu acho, assim, a mente da galera, do Ivan, do Chupeta, talvez. Porque, tipo assim, no circo de lona, as pessoas vão até a arte. E agora, acho que a trupe surgiu com um pensamento um pouco diferente, assim, sabe? Pensamento de levar a arte para as pessoas. Porque no circo de lona as pessoas vêm até a arte. Por isso o nome, né? Trupe de rua. O intuito realmente eu acho que foi levar a arte para a rua. Quem realmente precisa da arte tá na rua e é ali que ela deve estar. Por muito tempo eu já estava no breaking. No breaking, quando eu conheci o circo, né? Ao convite do nosso amigo Chupeta. Onde eu me apaixonei, não consegui sair mais. E o circo, na minha vida, ele teve uma importância onde conseguiu formar e ajudar no conceito da minha arte, entendeu? Só quem vive o cheiro da lona, o cheiro do espetáculo, com as pessoas perto de você ali, com a resposta das pessoas. E eu creio que foi o que me segurou, entendeu? Me deu mais força para continuar no circo, para continuar na dança, para continuar na arte e cultura. O nível de Poços, cara, é muito bom, tem muito talento, e a intenção da trupe é essa, cara, é mostrar para as pessoas que elas têm algo a oferecer para outras pessoas, que elas podem sim fazer, que elas podem sim sonhar com aquilo que elas acreditam, entendeu? Na trupe eu entrei pela parte de percussão. Eu nem lembro como foi o processo de entrar realmente na trupe, assim, quando aconteceu, acho que foi, vamos lá fazer um negocinho, e foi virando, e quando veio já virou espetáculo e tava na rua e tudo mais, mas quando a gente ia quase todo final de semana aí pra rua, era por conta da percussão, acompanhando um pouco as cenas, né, também pelo som mecânico, colocando o som mecânico pra galera se apresentar.
Mas o contato realmente assim com o circo, entender um pouco mais, foi mais próximo da trupe, tentando identificar o circo fora da lona também. E depois você vê que existe circo de outras formas também, né? E aí através da trupe, como eu disse, foi uma forma de aproximar, de estar mais perto das pessoas que trabalham com isso, que vieram do picadeiro, né? E que estão aí ainda até hoje, mesmo fora da lona, estão pelo circo aí. Bom, eu sou do teatro, comecei no teatro e na dança junto, né? Nos anos 2001, 2002, eu fiz um curso de palhaço para trabalhar em hospital, né? Então foi meu primeiro contato assim com o circo, com a arte do palhaço, me apaixonei e daí eu continuei estudando, fazendo curso na área mais do palhaço, né? A princípio pela questão de estar mais em contato com as gags do circo, com essa questão das reprises. E uma coisa que era muito característica eram as apresentações na rua, né? Era bem essa ideia do grupo Mambembe, né? Chegar e ser acessível ao público, né? Revelação, por favor, legal, a Ju, eu, Kika, a Fonte moendo todo mundo, os live aí, a cara do Ivan, cabelão muito louco. Agora é hora de eu ir trabalhar. Vamos começar. Mas a trupe me apresentou, me deu essa possibilidade de estar na rua, de estar no improviso, né? De estar no imprevisto. Foi pra trupe que a gente foi pra rua, foi encarar o chapéu, foi encarar o público, né? Ter essa proximidade com a plateia. Porque até então era mais palco, né? E a trupe trouxe essa experiência da rua. Que eu acho que é importante para todo artista assim, passar por isso, né? Você não sabe qual é a condição que você vai encontrar, qual o público que você vai encontrar, e de fazer um trabalho que foi criado de maneira autoral, e foi uma experiência muito legal assim, para lidar com a questão do inusitado, a questão do chapéu, né? Que era um espetáculo que você não tinha um cachê pré-determinado, né? Então você fazia para passar o chapéu. Quer ajuda aí, Ivan? Ivan aqui colocando a perna de pau. Quer? Trupe de rua, é nós na rua. Depois as experiências com os hotéis, com as intervenções na rua com perna de pau, né? A gente vê o tanto que a arte é importante, o tanto que ela mobiliza as pessoas, né? Ainda mais o circo, né? Que está sempre no imaginário das pessoas. Todo mundo tem uma boa lembrança e memória assim com o circo, né? Não tem como, né? Quando você trabalha na rua, você é afetado imediatamente ali pelo que acontece ao redor, né? A rua é um lugar muito prazeroso de apresentar, é muito inédito, né? Toda apresentação é inédita e isso com certeza acrescenta na parte artística, porque você aprende a lidar com várias situações, né? Várias. Então, além dessa mistura das artes, né? Porque a música com o circo, com a dança, com o teatro, né? Perceber onde tudo isso se interage, você aprende também a enxergar o circo dessa forma, né? Desvencilhar o circo do palhaço e ver que o circo é tudo. Rapaz, minha trajetória no mundo do circo tem ligação direta com o personagem do arteiro, né? Rasgaceiro e o arteiro. Até então éramos um grupo de música. A partir do lançamento do CD em 2006 na UR, o arteiro tomou vida. Então ele veio em forma de teatro e de circo. A partir dali, ações circenses começaram a ser introduzidas no trabalho do Rasgaceiro e nós sofremos uma imersão muito grande, contaminados por essa atmosfera circense. E na trupe eu fiz algum barulho, e apertei uns play. Eu já tocava antes, mas ali em 2011 eu conheci o Gui e o PK, e ali a gente pegou uma amizade legal tocando na banda do TG na época, e depois veio o convite para fazer parte da trupe em 2012, do que eu já achava que sabia, tive que me reinventar. Então foi muito valoroso a minha experiência na trupe, desde o começo, desde o início. Eu comecei
comecei na trupe há muitos anos atrás, quando ela estava bem no comecinho. Eu era acróbata, fazia números de contorcionismo e acrobalances com o Cauã e com o Ivan. Também fiz números com o Chupeta, com o Nando, enfim. Lá dentro a gente acabava fazendo de tudo um pouco. Eu acho que a trupe de Rua tem um marco muito importante na cidade, porque foi uma das primeiras trupes, né? Se é que não foi a primeira trupe de circo mesmo, que começou em Poços de Caldas a trabalhar com apresentações, espetáculos. E acho que isso foi plantando a sementinha do circo também em cada pessoa que assistia, em cada participante da trupe. Era um trabalho muito gostoso, muito prazeroso. É lógico que às vezes tinha seus contratempos ali, mas a gente sempre acabava se divertindo. Bom, gente, eu sou Calma Soares e a trupe, ela foi muito importante para minha carreira, porque foi onde tudo começou. Foi onde eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos, minhas primeiras apresentações. E também na trupe eu fiz vários amigos. E esses amigos eu considero como se fosse uma segunda família. E nesse trajeto aí de aprendizado, de começo, né? A gente tava ali por brincadeira e fomos pesquisando, treinando, né? Se aperfeiçoando. Se eu não me engano, a gente começou a treinar lá na Boca do Leão, ali em frente às termas, aonde o pessoal treinava, né? E a gente começou a treinar ali e começou uma amizade ali com o pessoal, né? Aí veio o convite da gente fazer uma apresentação com eles. Foi bem legal esse começo aí. Eu lembro que no começo era só eu e o Ricardo de malabarismo. Fomos os primeiros também a levar malabares pro farol aí. Não tinha ninguém fazendo malabares no farol em Poços. As claves, no começo eu lembro que a gente fez muita clave artesanal, umas claves pesadas, meu, nossa. Depois que você pega uma profissional, você vê como é triste treinar com aquelas claves, né? As bolinhas eram de bexiga, né? A gente mesmo confeccionava o nosso material ali. A minha experiência no circo, ela começou um pouco mais de 10 anos e eu comecei a jogar malabares e fui pro sinal. Eu jogava malabares porque eu gostava e eu tava no semáforo porque eu queria trabalhar com aquilo, mas eu também, na minha cabeça, não queria apresentar em grandes lugares. Eu gostava do semáforo, eu gostava de viajar. Então, eu lembro que o Ivan, ele me convidou para fazer algumas apresentações e a partir daí foi muito importante para mim porque eu quis começar a fazer malabares em palco, malabares na praça, dentro de um contexto de um espetáculo e não em um contexto de só uma cena de malabares, só um número de malabares. A experiência no circo na minha área circense me fez ser o que eu sou hoje. Foi muito importante, tanto para mim quanto para as pessoas, né, da trupe, essa comunhão, e me fez crescer, me fez evoluir. As pessoas que estavam lá, que trabalham junto comigo, elas sempre evoluíam e isso me incentivava a crescer, estudar e ir além. A minha experiência no circo pós-caldense vem da minha relação com a trupe de Rua e com a Cia Penduricalhos. Essas foram as parcerias que me levaram até esse universo, assim. Na verdade, eu trabalho com máscara e para mim é uma experiência muito rica, porque eu tenho entendido na minha trajetória artística que a força da arte está na cultura popular. A força da arte está nas expressões que emergem do povo, está nas manifestações nas feiras, está muito nesse lugar do mambembe, né? Da arte que está intrinsecamente ligado com o cotidiano, que é o circo no semáforo, que é o teatro de rua também. Nosso passo pela trupe é um pouco mais recente. Nós somos da Argentina, chegamos na cidade lá no 2016. Aí a gente estava viajando por vários países de Latinoamérica, fazendo circo de rua. E ficamos encantados com aquele movimento da cidade, com tantas atrações acontecendo. Lembro que a gente assistiu muito teatro, muita música em vivo na praça, muito espetáculo de circo. E naquela época a gente nem imaginava que alguns anos depois a gente vai estar se apresentando naquele palco, né? Um ano depois a gente veio para morar na cidade, a gente fazia circo assim na rua. E foi em 2019 que surgiu o prêmio de
incentivo ao circo e a gente foi convidada pelo Ivan para fazer parte do espetáculo da trupe de rua. A minha experiência com a trupe de rua foi realmente muito enriquecedora. Eu tive a oportunidade de participar em 2 espetáculos. Um foi o Transbordar, um espetáculo feito na Urca, e o outro foi o Circo Sombrio, que foi uma experiência de rua. Menina é pipa e boca rabiola. Em ambos casos, a premissa foi algo característico da trupe, que é a mistura de linguagens, misturando o teatro, a dança, a imagem, trabalhando realmente com todas as artes mais integradas. Naquela época a gente nem se conhecia, fomos 5 ou 6 pessoas que se encontraram para fazer um espetáculo novo, com o que cada um já tinha, né? Com o que cada um já sabia, mas adaptar tudo isso a uma nova forma, né? Um circo-teatro um pouco mais contemporâneo. Estava estreando a minha primeira máscara que eu construí. Foi a primeira máscara que eu construí e ela foi para a cena pela primeira vez. Eu tinha usado ela em contexto escolar, dando aula, mas eu ainda não tinha estreado ela em um espetáculo. Então, para mim, isso foi muito marcante, muito significativo. E também escrever, né, alguns trechos do espetáculo. Havia Deus inventado aqui. Deus é um risco, um contorno torto e mal acabado, como a mim e como a menina. Um risco. Um risco. Então, como eu costumo dizer, a trupe é uma troca. A trupe é um compartilhar. Entra gente, sai gente. Eu vejo que a trupe sempre oferece algo e as pessoas que estão entrando também oferecem algo de volta, né? A gente está sempre compartilhando um com o outro, sempre aprendendo um com o outro. Para mim é lindo demais, é muito gratificante também. Cara, a trupe de rua fez história na minha vida, né, cara? Que foi uma trupe que me levou para o sistema de televisão, né? I heard that danger comes from high above. We heard the deafening sound of hate and love. I heard that trouble comes from deep within. We only heard the sound of everything. I saw the bright light of the sun. We saw the many different shapes and moves. I saw the white sun turn to dust. Eu fico feliz demais de ter me levado, ter feito o convite, aceitei e apresentamos em programa de TV. Então, para mim, foi uma experiência e tanto. Porque é totalmente diferente você fazer um trabalho hoje em dia, assim, por exemplo, na praça, do que você ir para um estúdio de TV. Chega lá, pai do céu, trava tudo. Trava as pernas, trava o olho. É complicado. A gente acabou mandando esse número para um programa de TV, eles aprovaram, convidaram a gente para participar de um quadro, só que a gente ainda não tinha um nome, né? A gente não tinha um grupo ainda, né? E aí no meio dos ensaios a gente decidindo isso e tal, tudo, pô, e aí, como é que faz? Como é que a gente decide esse nome? Como é que fica e tal? E como a gente já vem dessa vertente, dessa linhagem da rua, né? A gente queria algo assim, tipo, que lembrasse isso, né? Lembrasse a rua, lembrasse a nossa cultura. Então a gente decidiu, pô, trupe de rua, né? A gente a princípio pensou trupe de rua, né? Mas aí não, pô, vamos dar uma enfeitada, vamos dar uma francesada no negócio, né? E aí acabou ficando como trupe de rua. E a gente passou na primeira fase, então fomos para a segunda. Só que nessa primeira fase a gente passou com um trio, né? Fomos em 3 pessoas.
achou bom, Cícero? Muito bom, porque... E então, para outra fase, eu tive a brilhante ideia de colocar todo mundo. Sabia que o desafio ia ser grande, mas que ia ser bacana o processo. Então, além da galera que já estava na trupe, que na época devia ser aí 7 a 8 pessoas, teve outros convites também e outras pessoas entraram também para estar nesse processo com a gente. A gente teve pouquíssimo tempo de ensaios para colocar 11 pessoas num palco, num programa de TV. E então, assim, eu lembro que esses ensaios me emocionaram muito, assim, que ali eu vi muito, assim, o quanto a galera estava disposta a contribuir com a situação. Quando a gente estava construindo o negócio, não teve essa ideia de, nossa, vamos para TV, não sei o que, não. O foco era, vamos ralar, vamos exceder o limite aí para levar o melhor que a gente puder ali. E eu acho que foi essa experiência mais marcante. Lembro que a gente errou todos os ensaios, mesmo a gente nesse processo de criação, a gente conseguiu terminar no último dia, no penúltimo dia antes de ir para São Paulo, antes de viajar para São Paulo para poder apresentar lá. Não teve muitos ensaios assim certos, certeiros, da gente acertar tudo, né? E eu lembro que na marcação de palco, assim, antes da gente estar apresentando, antes de, né, valendo, a gente ainda errou. Então a gente ficou muito apavorado naquela situação. Poxa, e agora? E agora? Porque depois que você está ali no palco, independente da TV, câmera ligou, você tem que chegar no final de alguma forma, né? Então, essa parte de se virar no palco, se virar na apresentação, a gente já estava bem preparado, né? Para qualquer coisa que pudesse dar errado ou tivesse que ajustar na hora lá. Então, a gente foi bem certo enquanto a isso. Mas eu acho que a melhor parte foi a parte do preparo, assim, aqueles meses antes que foi surgindo ideia e todo mundo cansado e todo mundo, né, exausto lá, e vamos ralar, vamos fazer. Que eu tive que aprender a andar em uma tarde em uma bicicleta, mas não foi qualquer bicicleta, foi uma bicicleta de palhaço, que é aquelas bicicletas pequenininha. E quem me ajudou foi o meu amigo Chupeta, que eu vou sempre agradecer muito ele. Dança, circo e ousadia, Trupe de Roi. A gente conversa com ele até hoje, a gente até apresenta às vezes junto com ele. E esse foi um momento muito marcante na minha vida, que vai sempre marcar a minha vida. Quando foi para tocar no Astros, eu fui tocar um instrumento que eu nunca tinha tocado na minha vida. Ali foi muito desafio, porque era uma resposta muito grande para mim, porque desde o começo da apresentação começava comigo e finalizava comigo. E era um instrumento que eu não tinha afinidade, não tinha interesse até então. E a mistura, né? A mistura misturar o b-boy com uma marimba, colocar perna de pau, com luz negra, sabe? Essa pira, eu acho que foi aí que a gente viu que não, dá pra fazer mais ainda, dá pra fazer mais, dá pra fazer outro. Nossa, tem essa ideia e tem outra. Esse momento foi muito legal, mas o pós, quando a gente se reuniu, tava todo mundo em comunhão, todo mundo feliz, aguardando para se ver na televisão, foi um momento muito único. Aquela comunhão foi muito gostosa, foi muito prazeroso. E esse momento foi para mim um dos mais importantes. Então eu acho que ali faltou muito amor, assim, muita união da gente, confiança também de um passar a positividade pro outro, falar, não, a gente vai entrar no palco e a gente vai arrasar, a gente vai conseguir acertar tudo. Ah, o gelo na barriga, né? Isso aí é aqueles 5 minutinhos antes lá, nossa, é muito cruel. Falou, ó, pronto, tá na hora de vocês entrar. Aí já acabou, valendo. E não deu outra, cara, a gente apresentou e aceitamos tudo. Foi o primeiro ensaio e ao mesmo tempo, não ensaio, mas era o valendo, né? Foi o valendo ali que a gente conseguiu
acertar tudo e terminar assim de uma forma, nossa, explosiva, com muita energia. A apresentação foi maravilhosa, claro, né? A gente ficou muito feliz, ainda mais aquela galera que só zoa todo mundo, quando junta todo mundo é só brincadeira, né? Então essa experiência de ir lá foi super tranquila até esse ponto. Pô, a plateia em pé, aplaudindo, os jurados fazendo uns comentários assim super legais assim com a gente e tal. Receber ali elogios de finado Miranda, que produziu uma das bandas que eu mais amo na vida, né? Que é Charlie Brown Jr., que é minha influência. Elogio de um cara que foi produtor não só do Charlie Brown, mas de várias outras bandas consagradas do cenário do rock nacional. Foi uma coisa que me arrepia assim até hoje de lembrar. Nota 10. Hoje vocês fizeram algo muito complexo, mano. A corda, que é sempre onde a casa cai. Hoje quem caiu foi a corda, mano. Vocês dominaram ela, vocês deram um show. Parabéns. Então tudo que a gente levou ali foi numa consideração artística, né? De ideia, de limpeza, de empenho. Então acho que não tinha como não ser construtivo. Foi uma experiência assim mais do que dramática, emocionante. Tem muitas boas lembranças, muitas risadas, muitas histórias legais aí. Uma vez eu trabalhando em um circo, teve um certo dia que eu convidei ele para entrar de palhaço comigo. Pense num ser humano que não levou jeito para palhaço. Nossa Senhora. O cara entrou comigo para fazer uma apresentação, o cara travou, enfim, terminou a apresentação dele. Na hora que chegou no fundo da cortina, ele falou que mais nunca na vida era para mim colocar ele de palhaço, porque ele não levava jeito para aquilo. Mas tudo na vida, a primeira vez, é difícil. Aí eu te falo, hoje o Ivan Soares vive do quê? A trupe de rua é o quê? Tá entendendo? Então se você tiver uma oportunidade, vai. Começo é difícil, mas a gente consegue, cara. A primeira vez que eu apresentei com a trupe, o Ivan ele fez um número que ele usou o prefeito de Poços. E um número de mágica que ele enforcava o prefeito de Poços. E era um prefeito na época que muita gente tinha muita crítica em cima dele. E lógico que o Ivan não fez isso de propósito, mas o palhaço tonto, né? Mas aquilo para mim foi muito engraçado. O prefeito ele saiu na esportiva, ele brincou junto e a partir daquele momento também que eu comecei a ver o palhaço de uma outra forma e que eu comecei a entender que atrás de muita brincadeira tem muita coisa que a gente possa ter uma lição. Não que a ideia era enforcar o prefeito, mas é que eu vi que ele ali naquele palco ele podia fazer tudo que ele queria e isso para mim foi demais. Uma das lembranças assim, que eu tenho é de pegar uma criança que estava muito imperativa na plateia, muito mesmo. E eu falei, pô,
vou colocar essa criança em cena, vamos ver o que vai dar. Coloquei a criança em cena, fiz um jogo com ela e tal, tudo, só que depois a criança não queria sair de cena, não queria. E eu lembro que eu tava jogando com o Nando, né, nesse jogo de clown, né, ele era o branco, eu o Augusto. Então a gente tinha essas brincadeiras assim, e a criança não queria sair do palco, ele falava, vai chamar a criança imperativa para fazer parte do espetáculo, e agora? E a galera toda rindo, porque a gente meio que criou uma situação também de querer tirar a criança do palco, e a criança não queria sair, então a gente meio que puxava a criança querendo ficar ali, mas a criança também jogando com a gente, né? Só que ao mesmo tempo atrapalhando, porque o espetáculo tem tempo, né? Tinha outros números para acontecer. E começamos a rir junto da situação e não sabia o que poderia fazer para resolver aquilo. Mas por fim, depois de muito tempo, a criança acabou saindo do palco. Eu, né, peguei a criança, coloquei ela no ombro e tirei ela de cena. Essa foi uma cena assim bem legal, bem cômica. Assim, que a gente se divertiu bastante. Mas eu realizava o meu número em cima de uma mesa de aço e aí fazia as movimentações de contorcionismo ali em cima e terminava colocando um lenço assim atrás de mim e aí eu descia de costas sem pôr as mãos e tinha que pegar esse lenço com a boca. E aí eu lembro de uma vez que não consegui pegar de primeira com a boca e ficava aquela coisa de tentando pegar, mas coisas que aconteciam em cena, né? Eu e o Marcos, ele sempre treinava truques novos, chegava e mostrava, a gente fazia um truque que até hoje tem gente que pergunta como é que era, que eu amarrava ele num saco, colocava numa caixa de madeira, trancava com cadeado, aí subia com um biombo, vestia o biombo 3 vezes, na terceira vez o Marcos aparecia e eu tava dentro da caixa amarrada com os cadeados. Não vou contar esse truque, a gente ainda vai guardar. Foram muitas, é difícil falar uma exatamente, mas tiveram várias passagens, inclusive com você junto, né? Maravilhosos, Belo Horizonte, Forró da Melancia, FIT, enfim, muitos festivais, Forró da Locheia, nossa, muitas andanças, muitas histórias, Come Pegando Fogo, né, bicho, assim, muita história. Teve várias, né? Ali naquele circo, ali no Walter Road, ali nas nossas viagens ali, era só risada, né, meu? E eu tô ali, né, peguei um megafone ali pra fazer uma zoeira ali atrás, né? E tava zoando lá no circo. Atenção, atenção! Olha a pamonha! É o carro da pamonha que está passando na sua rua! E o pessoal rachando o bico, né? E eu rachando o bico com o pessoal também, aquela risada, todo mundo dando risada, né? E eu comigo pensando, né? Nossa, tô abalando, né? Ó, que legal, tô fazendo o pessoal dar risada, né? Eu lembro que o pessoal colocava até a mão na barriga de dar risada. Aí eu comecei, caramba, não é possível que eu tô tão engraçado desse jeito, né? Aí eu não lembro se foi o Éder, quem foi, falou, Fone, sacanagem, velho, não vou deixar você entrar no picadeiro assim não. Daí eu falei, assim como, meu? Meu, dá uma olhadinha no espelho pra você ver. Esses caras tinham pegado o pancake, colocado tudo na boca do megafone e eu tô lá. Olha a pamonha! Na hora que eu tirava o megafone, minha boca tava toda lambrecada aqui. E os caras rachando o bico porque já tava chegando a hora de eu entrar no picadeiro. Eu achando que os caras tava dando risada comigo, os caras tava dando risada era de mim. Tem várias lembranças cômicas, né? Porque tinha muita coisa que surgia ali, né? Do jogo do palhaço e que era divertida, assim, né? Uma delas foi até que tem registrado isso numa entrevista, que a gente fazia percussão ao vivo, né? Todo o som do espetáculo era feito ao vivo. Tinha um número ali que ele fazia junto, eu, do Nando, né? E tinha umas garrafas, eu levava a ideia de reaproveitar os baldes, garrafa, lata e tudo mais. E ele pegou uma garrafa nossa ali que a gente estava fazendo, acho que era um número de sapateado, não lembro, acho que a cinza estava sapateado. E eu ajudava tocando numa garrafa, né? Eles faziam tudo em garrafa e pote, eu ficava numa garrafa ali. E aí eu acho que eu estava empolgando muito ali de palhaço, do jeito que eu bati na garrafa, ela estourou, só que estava no meio da apresentação assim, né? E aí eu fiquei como se aquilo fizesse parte, né?
que quebrou e foi estilhaço para todo lado. E esse é um dos desafios, que a gente fala, nossa, onde que eu vou arranjar uma vassoura para poder varrer isso aqui para rolar o próximo número e tal. E aí o Nando tirou de letra, né? Virou uma piada no final, né? O povo gostou, todos, né? Só que encheu de caco de vidro, né? Essa é a parte dramática, né? Era até o espetáculo do faxineiro, ele tinha a questão da vassoura, do limpar, mas mesmo assim a cinza ainda chegou a se machucar ainda. Eu só sei que a garrafa simplesmente estourou no meio da cena, foi caco de vidro para tudo quanto é lado da lona. Na verdade eu me lasquei porque o meu número de contorção era logo em seguida e eu tinha que rolar, então assim, saí de lá com uns cacozinhos de vidro na mão, mas sobrevivi. E aí foi engraçado porque depois no final, né, o repórter perguntando para o público o que tinha achado, ele perguntou para a criança, que parte que você mais gostou? Ah, eu gostei da parte que quebrou a garrafa. Quem que você gostou mais? Na bailarina. O que mais chamou a atenção? Quando quebrou um caco de vidro. Tipo assim, foi um erro, ficou marcado como acerto. O que segura o tripé é um cabo de aço, ou seja, 3 cabos de aço que você tem que pular toda vez que você tem que passar. O tatame que pode dar uma enrugada. As criancinhas. Cai. Esse é o grande desafio, né? Sair vivo. Eu acho que o desafio é o cachorro, é o bêbado, é a ambulância, é a criança mexendo no chapéu, essa parte inédita mesmo, né, da rua. Eu acho que é o desafio, mas é um desafio prazeroso, né? Se colocar diante do desconhecido, que faz parte do processo de criação, eu acho que foi o mais desafiador nesse sentido, assim. O primeiro passo é sempre o mais complexo, o mais difícil, então eu sinto que para mim esse primeiro passo, essa entrada oficial foi em si o grande desafio também. Meu desafio foi como um desafio de todos os malabaristas, né? Treinar, não deixar a peteca cair, não deixar as bolinhas cair, se equilibrar, constante treino, que isso reflete no palco, né? Esse eu acho que é o maior desafio. Tá à altura, né, das pessoas que estavam do meu lado. Isso me incentivava a evoluir. O meu desafio na trupe foi vencer a timidez e foi conseguir olhar para o público. No começo eu tinha uma grande dificuldade de olhar para o público e entender que o que eu estava fazendo não era uma arte. Eu fui para uma escola de circo, né, no Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Circo. Me formei lá, fiz o curso técnico em artes circenses. Eu já tinha passado por vários desafios antes, assim, no meio do circo, né? Tava tudo sendo novo, né? Tudo sendo aprendido. Então, eu lembro que em um dos ensaios eu saí da báscula, eu acho que eu já saí meio com o tempo errado e acabei chegando mal posicionado, então acabei rompendo o ligamento. E ali foi um grande desafio para mim, porque eu tive que ficar 9 meses sem fazer acrobacia. Então fui aprofundar mais na área do palhaço, do equilibrismo, né? Do malabares também, mas o meu foco era acrobacia. Eu lembro que esses 9 meses assim foi bem desafiante para mim, ter que encarar um processo assim de aprender outras coisas também e me conformar com a situação. Como todo grupo, como toda trupe que se ajunta, que faz um projeto, que vive muito tempo junto, tem vários desafios, né? Então, da trupe não foi diferente, né? A gente sempre teve muitas alegrias, teve várias discussões, teve várias brigas, mas nada disso atrapalhou, entendeu? Nada disso tirou o foco de um bom trabalho que a gente sempre quis apresentar, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Aquilo que está sendo preparado é o mais importante. E a trupe faz muito bem isso. Eu acho que o circo é o se desafiar, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa questão artística, sempre tem algo do número, né? É sempre fazer algo que você está se desafiando, né? Andar numa perna de pau cada vez mais alto, fazer um número cada vez mais difícil. Então, eu acho que o circo, para mim, é se colocar em desafio. De uns anos para cá, a parte circense na cidade cresceu muito, cresceu bastante, assim, perto do que tinha relacionado da trupe.
tinha algumas aulas de acrobacia, algumas coisas, mas nada tão direcionado assim, que estava na boca do povo, como simplesmente o circo para se exercitar, ou o circo para uma forma de você entrar no meio artístico, ou o circo para você apreciar mesmo, para você ver seu amigo se apresentar. Então eu acho que essa evolução na cidade, que foi por conta do povo e não por conta da cultura em si, que veio agregar de uma forma muito positiva. Acho que tá mais vivo, você escuta falar mais. E o Ivan, ele formou a trupe de Rua, e ele venceu mais uma barreira para a cultura circense de Poços de Caldas, que foi se apresentar na praça, se apresentar na rua, e não só ganhar a visibilidade da população, mas também dos órgãos públicos. E a partir daí começou a fazer projetos. Eu acredito que tenha sido a primeira trupe a fazer projeto cultural daqui de Poços. Então foi esse passo muito grande que gerou mais artistas e mais grupos, e hoje em dia é grande responsável pela cultura circense de Poços de Caldas. Hoje em dia, aqui em Poços de Caldas, tem uma abrangência maior assim, com o universo do circo, né? Mas eu me arrisco dizer que o pioneiro da arte de rua circense é a trupe de Rua. Então, tanto que todos os artistas circenses que tem na cidade hoje, todos eles passaram pela trupe, né? Eu não diria que dependeu do movimento da dança em si, mas que foi uma grande porta de entrada, eu tenho total convicção que sim. Como começamos ali, né, que essa brincadeira de curiosamente e tentar inserir isso dentro dos trabalhos da dança, eu acredito que as pessoas puderam ter mais acesso depois que a gente incorporou isso. Que até então não se reconhecia a arte específica circense, né? Tanto que hoje tem mais de uma escola de circo, né? Que começou com uma prática com a trupe e depois, né, o Ivan, o Digão, que foram estudar circo, né? Foram os primeiros a fazer isso, a fazer uma escola de circo e potencializar isso, que as pessoas continuassem a estudando e a treinando, né? É notório que o número de malabaristas e o número de artistas de rua tem crescido na cidade. Isso é muito positivo, porque é preciso que a cidade seja um espaço criativo também, um espaço que a gente ocupe e não que a gente simplesmente passe, né? Hoje em dia eu acho que está bem expandido assim, a arte circense em Poços, poderia estar mais. Mas claro que podia ter muito mais suporte, né? Podia ter muito mais oportunidade. Eu acho que podia ter menos atrito aí, talvez, né? Como todo o resto, todo o meio, todo gênero artístico, acho que ele vem, não sei porquê, mas com algumas rivalidades também. Eu acho que isso é só atraso, né, cara? Então, que bom que tem vários grupos agora, que bom que tem várias escolas, que bom que tem vários mestres e que a galera hoje enxerga o circo com mais clareza em Poços, né, mais oportunidade. Acho que independente, né, de como o circo foi inserido e como ele está hoje na cidade, veio para somar, né? É tão bom, veio para somar tanto que isso vem crescendo. A presença dessa modalidade em evento, que até então era bem, não vou dizer reclusa, né, mas era um pouco limitada, hoje acredito que seja um pouco mais abrangente. Então, ter o privilégio de um trabalho multidisciplinar contando com essas pessoas, né? Todos os arteiros que passaram dentro do rasgaceiro e todas as intervenções que a gente faz, né? Porque isso motiva muitas intervenções. As intervenções são mais até às vezes circenses do que teatrais. Que além da cidade ser uma cidade turística, Poços consegue ser aconchegante, entendeu? Com a cultura, com a música. E Poços, se você for olhar, é um berço cultural para o Brasil e para o mundo, entendeu? A nossa formação aqui no interior de Minas, ela tem um pouco disso. Essa figura da pessoa que precisa fazer tudo para o negócio acontecer. O Mambembe, ele te dá um pouco dessa inteligência, né? Que é passar pela experiência da escassez. E na experiência da escassez, você precisa inventar o seu próprio caminho, você precisa inventar a sua própria trajetória e você precisa realizar aquilo que por enquanto é um desejo, um sonho, um vislumbre, com o que você tem à sua mão. Cara, todo dia a gente quer desistir, né? Trabalhar com cultura, com arte, circense, musical, teatral, bicho, é um perrengue danado. Então todo dia você tem motivos inúmeros para desistir. Mas a nossa paixão, a nossa fé e a nossa afinidade, né, cara, faz com que a gente continue nessa caminhada todos os dias matando diversos leões, né, cara? É uma situação complicada,
que a gente tem que se rebolar, tem que se virar, tem que se revirar, se inventar para poder se manter, né? Essa é uma parte bem complicada, assim, mas é compensada pelo amor. Pena que o amor não enche a barriga de ninguém, mas enche o coração. Para como chegou as coisas hoje na cidade, por exemplo, as pessoas não têm ideia de quem fez história no começo, de quem participou da base da história, sabe? Mesma coisa a gente querer conhecer nossos ancestrais, a gente não vai querer conhecer, eu preciso saber a base da nossa sociedade, né? História é isso. O objetivo desse projeto, é lógico que tem aqui uma comemoração dos 11 anos da Trupe de Rua, né? Mas também é relatar um pouco, né? Trazer aí retalhos de uma história circense, né? De um movimento circense que vem acontecendo desde então na cidade, né? Ter esse material para que novas pessoas também que vão surgir, que vão aparecer aí querendo estar dentro desse meio circense, possa também saber como isso aconteceu lá atrás, né? Então é um material assim, não só para a gente, para todos, para o município, para a região, é um material histórico. Essa construção em conjunto é uma coisa muito certeira, é muito promissor, assim, sabe? Então esse tipo de direcionamento é um negócio que eu ainda busco fazer dessa forma, né? Porque todo mundo tem muita coisa para acrescentar, né? Ainda mais na galera da trupe, todo mundo tinha muita bagagem, cara. Muita coisa, muita história, entendeu? Então acho que esse aprendizado do fazer mesmo, com certeza muito do que eu sou hoje é por conta da trupe também. Pela oportunidade de fazer em si, de estar lá e meter a cara, que é uma coisa que a gente sempre faz, né? E também de aprender a lidar com diversas situações, cara. Que é um aprendizado que te deixa gigantesco, cara. Só pessoas queridas, amigas, né? Uma família muito bonita, pessoas que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia, tá? Em contato com todos eles, desde a turma lá de trás do circo do Walter Ward, passando por todas as escolas que hoje tem, assim, nós sempre tivemos uma ótima relação de ser de dentro de casa, da gente fomentar isso tudo, né? Botar na panela, criar junto e maravilhoso, só tenho a agradecer. A trupe foi isso pra mim, entendeu? Foi um aconchego, foi algo que fortaleceu, que me auxiliou no meu conceito como artista. Me ensinou que na vida é preciso dedicar, é preciso trabalho árduo, trabalho duro. E quando eu comecei a trabalhar mais com a trupe, eu comecei a entender mais o corpo. Eu comecei a entender mais a espera do aplauso, eu comecei a entender mais como as pessoas me viam e não como eu queria ser visto. O que eu me levo como aprendizado da trupe, daquela experiência da trupe, foi o compartilhar com as pessoas. Eu acho que a apresentação, o momento é maravilhoso, o público gosta demais, né? Você sente uma energia muito boa, mas o processo que tem por trás disso, eu acho que é o mais maravilhoso. E esse é um aprendizado que eu levo para sempre comigo. Um trabalho aqui para mim foi fundamental, aprender a confiar mais nas pessoas da qual dependiam de mim também, né? Então, eu acho que um dos aprendizados mais bacanas que eu tive no circo foi que não basta ser só amigos, né? Você precisa confiar um no outro de fato. Isso aí projetou bastante conhecimento para mim nessa área. Eu tive a oportunidade, através do trabalho na trupe, de conhecer a cena cultural de Poços de Caldas e fazer não só parcerias, mas amizades com muitos artistas da cidade. Para mim, a trupe é um grupo aberto, é um grupo de passagem de pessoas que traz muito disso, da mistura de linguagens, da experimentação e do desafio. O circo me trouxe muitos aprendizados, né? Mas eu posso entrar assim em algo mais direto, né? Que eu acho mágico também. Eu descobri no palhaço, né? Sendo palhaço, me tornando palhaço. Na verdade, costumo até dizer que eu não escolhi ser palhaço, o palhaço que me escolheu, né? Mas como palhaço, você aprende a aceitar mais os erros, né? Aceitar mais o seu lado ridículo. Você aprende a ser mais humano também. O palhaço é uma terapia, né? Então, para mim, é um grande aprendizado ser palhaço. Pensa num negócio especial da sua vida. Especial mesmo, assim, que você leva pro resto da sua vida, assim. Que vai passar 30 anos, você vai lembrar com carinho enorme. A trupe foi isso pra mim. E eu levo a trupe de uma forma no meu coração que vai além de só uma experiência de apresentação e de ensaio. Eu lembro e tenho um carinho muito enorme. Várias
vidas tocadas, vários sorrisos, várias pessoas alcançadas. E é isso, a alegria, né? A gente tomou conta de vários corações e de vários sorrisos. Bom, a minha experiência no circo, na trupe de Rouen, velho, foram praticamente as mais incríveis que eu já tive, assim, sabe? Desde o circo. É algo mágico que vive dentro de mim até hoje, entendeu, velho? Se eu pegar e entrar dentro do circo hoje, eu vou querer balançar meu trapézio, eu vou querer fazer o que eu tiver que fazer ali dentro, entendeu? Então, é algo que eu carrego comigo. O circo faz parte de mim, faz parte da minha história. Porque é isso que nos constrói como artistas. As experiências que a gente já teve, qual a arte que você se envolveu, e você tem que carregar isso pela tua vida, independente se você está praticando essa arte ou não, entendeu? A questão da vivência em grupo, no tempo da trupe mesmo, que quando a gente criou o espetáculo do Faxineiro era um grupo grande, né? Então, da questão dos ensaios, de criar todo mundo junto, era muito legal isso, essa questão da criação coletiva, do trabalho em grupo, e tinha uma vivência além grupo, assim, que era de convivência mesmo. Por um lado, eu fico feliz pelo carinho que as pessoas têm comigo, não só no circo quanto na dança, né? Então, eu fico feliz demais saber que o pouquinho que eu ensinei para as pessoas abraçaram tão bem esse lado e hoje estão vivendo disso. Não tem como não se emocionar olhando para trás, né? Vendo toda essa trajetória, acompanhando os documentários, o pessoal, cada um trazendo a sua experiência, a sua vivência, aquilo que viveu, aquilo que experimentou. É isso, é olhar para trás, não tem como não emocionar. Eu só gostaria de agradecer imensamente mesmo a toda a galera que eu tive a oportunidade de compartilhar, de trocar, a toda a galera que me trouxe algo, que me ensinou algo e que eu pude ensinar algo também. Isso é muito gratificante. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que fizeram parte dessa trajetória artística, dessa trajetória da vida. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Sou muito grato por tudo. Valeu. Obrigado.